Olá, turminha, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática? Bora lá então! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês nesta aula. Bem-vindos ao canal da TV Araxá Educa e é muito bom ter você aí do outro lado. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mais um que é importante, hein? Que é sobre a temperatura. Onde será que a gente vê a temperatura no nosso dia a dia? Vamos lá averiguar? Então vejam só. Antes de mais nada, vamos aquecer com uma pequena charge. Vejam só, essa tirinha contendo um urso polar, um pinguim, nós temos ali alguns pedacinhos de gelo e o restante virou tudo água. Vamos averiguar o que está acontecendo nessa charge? Vejam só. Estou com saudade do gelo, disse o urso polar. E o urso e o pinguim, todos encalorados. Mas espera lá, vamos pensar. Lá onde eles moram não é muito frio e não era um local que era para estar nevando? É isso mesmo, era um local que era para estar nevando. Só que, devido ao aquecimento global, nós estamos tendo derretimento das geleiras. Poxa, professora, mas e aí? O que tem a ver com a nossa história de hoje, com o tema da aula de hoje? Tem tudo a ver. O que está prejudicando aqui este cenário do urso polar é justamente a temperatura. As altas temperaturas que estão fazendo as geleiras derreterem. Ok? Vamos lá então? Atenção! Toda vez que você vê este objeto, você pensa em quê? Em febre, não é mesmo? Sempre que alguém está com febre, lá vem a mamãe com o termômetro para colocar embaixo do braço. Mas vamos pensar, será que o termômetro serve somente para medir, conferir temperaturas altas? Eu jogo essa pergunta aí para você de casa. Eu acho que não, hein? Mas é o que a gente está acostumado a ver. Sempre quando é para ver se está com febre. E quando for temperatura baixa, o termômetro também serve. Então vejam só, o termômetro ele é utilizado para conferir temperatura. Temperatura do ambiente, temperatura do nosso corpo, temperatura de alimentos, são termômetros diferentes, ok? E temos aqui então, ele é o instrumento utilizado para medir tanto temperatura alta quanto temperatura baixa, certo? Vamos lá agora. Quando nós falamos em temperatura, nós podemos falar de temperatura máxima ou temperatura mínima. Como o nome diz máxima, é a temperatura mais alta que pode chegar no dia. Isso estou falando na temperatura do ambiente, ok? Agora a mínima é a mais baixa do dia. Então vamos ver aqui o exemplo que temos. Previsão de sábado, 2/7 para Belo Horizonte, Minas Gerais. Então vejam, essa setinha aqui embaixo está apontada para baixo, quer dizer que é uma temperatura baixa. Então a temperatura mínima vai ser de 13 graus, o símbolo de graus, e a setinha vermelha para cima é a máxima que vai chegar naquele dia, é 21 graus, ok? Então, no dia 2/7, lá em BH, Minas Gerais, qual que foi a temperatura mínima? 13 e a máxima, 21. E aqui nós temos, ó, na madrugada como vai ser, na manhã, na tarde e à noite. Olha que interessante, previsão do tempo, certinho? Quando tem questões de chuva, também aparece aqui, que não é o caso, né? Pois não teve previsão de chuva, 0 milímetros, então não teve nenhuma gotinha de chuva. Aí fala também do vento, da umidade do ar. Tranquilos? Agora vamos dar mais um passo. Toda vez que nós falamos sobre temperatura, nós estamos falando de alguma escala. No Brasil, no Brasil e quase que no mundo inteiro, nós usamos a escala Celsius, certo? A Fahrenheit, ela é muito utilizada nos Estados Unidos. É um valor diferente da escala Celsius, então a gente não pode compará-las.
para pegar o valor de Celsius para Fahrenheit, tem que fazer uma transformação, que isso vocês vão ver lá mais para frente, lá no 5º, 6º ano, ok? E a escala Kelvin, ela é utilizada muito e somente nos laboratórios, certo? Então, o que nós utilizamos? O que a gente tem que pegar de informação? Nós utilizamos esta daqui, escala Celsius. Não somente nós, a maior parte do mundo utiliza a escala Celsius, ok? Agora vamos falar sobre ela. Para representar os graus centígrados, nós utilizamos este símbolo, que é essa bolinha aqui, que sempre vai ficar atrás da letra C e do lado de cima, certo? Agora vamos ver maneiras de representar os graus Celsius. Vamos lá? Vejam só, temos aqui alguns exemplos. Quando eu falo 20 graus Celsius, como que eu vou representar? Vejam só, 20 graus Celsius. 31 graus Celsius. Vamos lá, coloco 31, símbolo de graus e Celsius. Letra C maiúscula. 5 graus Celsius. Vou colocar o número 5, símbolo de graus, e a letra C maiúscula, representando Celsius. E se for 0 graus Celsius, eu vou representar da mesma maneira. 0, símbolo de grau e a letra C maiúscula. Muito fácil, não é? É bem tranquilo. Agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a temperatura. E vocês vão amar saber. Vejam só. A água congela a 0 graus Celsius. 0, para ela virar gelo. E ferve a 100 graus Celsius. Então, é importante você saber essa diferença de quando vira gelo, a partir de 0 graus Celsius, e quando ela entra em fervura, quando ela ferve, 100 graus Celsius. Agora, a temperatura média do Brasil é de 27 graus, por isso nós estamos num país tropical, então nós temos essa predominância de um calor, né? Nós não ficamos muito tempo no frio. Nós temos ali um período de julho, maio, junho, julho, que é uma época mais fria. Mas mesmo assim, a média de temperatura diária é ali de 27, por aí, nessa média. Agora, a temperatura do centro da Terra, vocês vão chocar. Vejam só, é de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Vocês conseguem imaginar essa temperatura? É isso mesmo, 6.000 graus Celsius. Agora, a temperatura do Sol é aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Aí não dá nem para imaginar como que é, né, gente? 15 milhões é muito alta a temperatura. Não é à toa que o Sol aquece o mundo inteiro. Agora, algo importante para nós, no nosso dia a dia. O nosso corpo humano, ele suporta uma temperatura máxima de 42 graus Celsius e a mínima de 20 graus Celsius. Por isso que a mamãe vem toda hora com o termômetro, porque nós não podemos passar desta temperatura, certinho? Quando o seu corpo começa ali a apresentar 37,5 graus, quer dizer que você está entrando em estado febril. E aí a mamãe já vai sondando para não chegar neste daqui, 42 graus Celsius, certo? Agora vamos mais um passinho. Refletindo, você acha que as medidas de temperatura são mais altas no verão ou no inverno? Estou falando de temperatura alta, setinha para cima. A máxima, as máximas vão estar no verão ou no inverno? Com certeza é no verão, uma época de calor, que todo mundo vai para a praia, coloca roupas mais leves, frescas, devido à temperatura do ambiente, ok? Agora vamos pensar mais um pouco. Quando a medida de temperatura passa de 12 graus Celsius para 18 graus Celsius, nós vamos dizer que essa temperatura aumentou ou diminuiu? Quando está de 12 e passa para 18 graus Celsius. Neste caso, nós estamos falando que a temperatura aumentou. 12 para 18, né? Aumentou. Nós tivemos aí um aumento, certo? Agora, continuando, vamos falar sobre o mapa do Brasil e as temperaturas do Brasil.
Já descobrimos que a média no Brasil é de 27 graus a temperatura. Agora vamos ver aqui qual é a região mais fria e a mais quente. Vamos analisar o nosso mapa? Toda vez que você vê a garota do tempo lá no jornal, mostrando o mapa, como que vai ser o clima, a temperatura, né, a previsão do tempo, você vê ela apontando e mostrando a máxima e a mínima. Vamos averiguar aqui no mapa do Brasil então. Vejam só, nós temos aqui a região sul, que é muito conhecida no Brasil como a região mais fria. Então, o sul do Brasil nós temos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esta região aqui, sem São Paulo, pegando aqui embaixo, é a região mais fria do Brasil. E quando nós falamos na região mais quente, nós estamos falando lá no norte do Brasil. No norte do Brasil, nós temos altas temperaturas, ok? Passando aqui então, vamos averiguar algumas informações importantes sobre a temperatura. Nós temos um gráfico, e esse gráfico vai estar mostrando temperatura máxima e temperatura mínima. Vamos observar. Temperatura, mais uma vez, de BH, de Belo Horizonte. Então, na sexta-feira, foi até 15 graus, mínima, e a máxima 23. No sábado, 13 graus e a máxima 18. No domingo, a mínima 12 e a máxima 19. Na segunda-feira, a mínima foi 10 e a máxima 22. Na terça-feira, a mínima foi 9 e a máxima foi 23. Agora, baseados nessas informações do gráfico, vamos observar qual é a temperatura mínima. Vamos ver aqui, de todas as mínimas, qual foi o dia que foi assim, a menor temperatura. 15, 13, 12, 10, 9. Então, nós temos essa informação que a menor temperatura foi ali, foi de 9 graus. E qual dia da semana ela foi registrada? Foi na terça-feira, ok? Continuando no mesmo gráfico, qual é a temperatura máxima registrada neste gráfico? Vamos observar? Na máxima é só você ver qual é a torre mais alta, a barra mais alta. E aí nós tivemos um empate. Por quê? 2 dias tiveram temperaturas altas aqui representadas neste gráfico. Vejam só, foi de 23 graus, que foram as máximas, na sexta-feira, e também a terça-feira representou a máxima de 23 graus, ok? Agora, terceira pergunta sobre o mesmo gráfico. Qual foi a temperatura mínima de sábado? Então, se eu falo mínima, você vai lembrar dos Minions, que são pequeninos, e você vai na menor de sábado. Procura sábado e aí você vai procurar. 13 graus foram a temperatura. 13 graus foi a temperatura deste dia, ok? Agora, quarta pergunta. Qual foi a temperatura máxima da sexta-feira? Então, o primeiro passo, achar sexta-feira. Está aqui. Segundo passo é encontrar a temperatura máxima. E a temperatura máxima está representada na barra, que tem essa cor meio alaranjada. 23 graus, ok? Mais um passo. Pergunta número 5, sobre o mesmo gráfico. Qual foi a temperatura máxima com maior frequência? Vejam só, informações de gráficos que nós já trabalhamos em nossas aulas. Que teve maior frequência é quando ela se repete. Vamos ver aqui. Das temperaturas máximas, quais foram as que repetiram? As de 23 graus. Então, quer dizer que aqui a temperatura que teve maior frequência aqui foi a temperatura de 23 graus. A máxima, né? Agora, praticando. A Marina vai fazer uma viagem. Ela viajará para o sul do Brasil e a temperatura máxima prevista para a região é de 5 graus Celsius. E aí, qual tipo de roupa ela deve levar para este local?
A gente já sabe que a região do sul é muito fria. Só que, gente, 5 graus Celsius não tá fácil não, hein? Aqui em Araxá, quando faz 10 graus, 13 graus, nós já passamos muito frio. Imaginem só 5 graus Celsius. Ela vai poder levar só um casaquinho de frio? Ó, de jeito nenhum. Ela vai ter que levar muita roupa de frio, gorro, cachecol, casacos e mais casacos, meia calça, bota e tudo mais. E é justamente o símbolo desta princesinha Elsa que está passando aqui. Ela está com uma frente fria muito forte. Agora, pergunta número 7. A Larissa vai viajar para outro lugar que não tem nada a ver com a amiguinha anterior. A Larissa optou em viajar para a praia. E aí a previsão do tempo lá está marcando 41 graus Celsius. Rio, 40 graus, aqui 41 graus. Pensem só nesta temperatura. É muito calor. Ela vai sentir frio ou ela vai sentir calor? Acaba que eu dei a resposta, né? É muito calor, gente. É calor demais. A média do Brasil é de 27 graus, mas isso não quer dizer que ela não possa subir. Essa informação é muito importante nós falarmos. Quando a gente fala da média, quer dizer que dentro o ano inteiro, a média ali de temperatura é de 27 graus. Só que aí, professora, foi ali para 41 graus. Você disse que a média é 27? A média. Isso não quer dizer que em todo, sempre vai ser essa temperatura. Tem épocas que são mais quentes, como com certeza essa daqui é uma época de verão. Ok? Agora vamos lá, fechando a nossa aula. Falamos de muitas coisas nesta aula. Vimos a importância de sabermos a temperatura do nosso corpo e de sabermos também a temperatura do ambiente. Descobrimos que existem 3 escalas que representam a temperatura. A escala Celsius, que é a que nós utilizamos, a Fahrenheit e também a escala Kelvin, que é muito utilizada em laboratórios para fazer pesquisas. Ok? Por hoje é só. Continuem a estudar aí em casa. Não esqueçam que essa aula é só um complemento de tudo que você já vê com a sua professora na sala de aula. Um beijo, um abraço e um queijo. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.